Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 26 de maio de 2023. Bom, gente, tem algumas informações aqui para passar para vocês, tá? Pela primeira vez em todos esses anos, o que a gente mais tem escutado é que os valores estão liberados, que houve liquidez na conta dos gestores. Tá? E isso nós temos ouvido no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, pela primeira vez aí, em mais de 23 anos, nós estamos ouvindo que está líquido os valores nas contas dos gestores, dos paymasters, está líquido na conta de todo mundo. Mas deixa eu esclarecer algumas coisas que estão ocorrendo no Brasil. Primeiro ponto, no Brasil, o que nós percebemos que andou acontecendo? O gestor recebe de um Paymaster Seller, de um Paymaster profissional, tá bom, gente? Ele recebeu com liquidez, passou para o gestor, nesse caso, é a pessoa que é o dono de ativo, tá? Ou que comprou cotas de ativos dentro de algumas operações, que é o caso, por exemplo, da redenção através da BlackRock, que os gestores compraram cotas, tá ok? Então, todo esse pessoal já está com os valores líquidos. Ok, gente? Está liberado, os valores estão líquidos. E agora, o que acabou acontecendo? Várias operações, elas recebem por terceiros. Então, o que acontece? O terceiro é um Paymaster que tem uma folha de pagamento. O que foi feito através do Gesara e do Banco Central no Brasil? Pegou todos esses Paymasters, os Paymasters foram já aos bancos, receberam seus valores líquidos na conta e está sendo feito agora um processo no qual todos os planilhados estão sendo lançados dentro dos bancos para receber juntos. O que quer dizer? Não vai ter ninguém recebendo antes. Todo mundo vai receber juntos. Isso, por um lado, está trazendo várias operações, porque tem muitas operações que já paga direto. Não tem o Paymaster que vai ter aquela planilha que vai pagar um monte de gente. Tem operações que pagam direto. Citar um exemplo, a operação da Ana Félix, paga direto. Mas, em virtude desse processo, tá, que o Brasil está passando, não sei se o resto do mundo está pelo mesmo processo. Tenho que falar daquilo que eu sei. O Brasil, o que está acontecendo? Está levantando todos os pagamentos, todas as pessoas que vão receber através de um Paymaster, está registrando, ou já registrou, tá? Na maior parte dos casos isso já foi feito, está registrando todas as folhas de pagamento dentro do banco, para que todo mundo receba junto. Então esse processo está demorando um pouco os pagamentos, que já eram para ter sido feitos. Então, gente, aquela história, aonde vai um, vai todos. Essa frase realmente se transformou na coisa mais verdadeira do mundo, tá? E isso causou este atraso. Tá ok, gente? Então, semana que vem, quando houver a liberação dos pagamentos, tá? Não vou dar datas, que a gente sabe que isso é muito complicado. Existe uma previsão de data, tá? Mas semana que vem, quando for feita a liberação dos pagamentos, que já estão líquidos nas contas, todo mundo vai receber junto. Tá ok, gente? Tá? O que aconteceria antes? Tem operações que já pagariam rápido, outras operações que iam demorar um pouco mais. Dessa vez unificou tudo. Isso foi uma regra do Gesara, tá? Junto com o Banco Central. Unificou todo mundo e todo mundo vai receber uma tacada só.
Tá ok, gente? Isso tem várias coisas boas, porque inclusive a questão de compra de terrenos, imóveis, casas, veículos, vai dar uma respirada aí, porque senão se alguma pessoa, um grupo recebesse primeiro, ia comprar tudo. Já imaginou você chegar num lugar que você está namorando uma casa, um apartamento, e aí quando você chegasse lá, tudo já teria sido comprado? Então você vai ter que correr na hora que cessa o recurso para poder comprar, mas vai ter oferta ainda nisso. Não sei se você vai ter umas 10 casas para comprar, não vai ser tão simples. Tá? E outra coisa, tem gente falando mentira, dizendo que você não pode sair comprando. Isso está totalmente equivocado. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser dele. Tá ok? Você está fazendo de uma operação legalizada, tem origem seu dinheiro, toda a questão de impostos estão corretas, o seu dinheiro é limpo, tem contrato que lastreia a tua operação. Ok, gente? Salvo se chegar algum contrato de alguma operação específica com um monte de regra. Mas o máximo que eu acredito que vai ter são regras dizendo 30% do seu dinheiro você é obrigado a pôr em projetos humanitários. Isso daí eu acredito que vai acontecer em alguns contratos, não todos, em algumas operações no caso, tá? Que você vai ter que fazer. Mas os outros 70% é seu para fazer tudo que é lícito, tudo que é legal, você pode fazer o que você quiser, na quantidade que você quiser, como você quiser e aonde você quiser. E eu ainda digo o seguinte: se você comprar uma empresa, você está gerando emprego. Isso já é um projeto humanitário. Tudo que você gastar, você está gerando empregos. Você comprou um carro, toda a cadeia daquele carro, você gerou um emprego. Desde quem transporta o carro, quem revende o carro, quem faz a limpeza do carro, quem produz as peças, os impostos que foram pagos em todas essas partes. Gente, vocês estão produzindo riquezas. Isso é um projeto humanitário. Então, gastem dinheiro. Gastem dinheiro. Quem falar o contrário, gente, desculpa, está extremamente equivocado ou está falando isso porque eles querem comprar todas as casas e não querem que você saiba da verdade. Eu sei que eu falando isso, eu vou ter problema até para mim. Quando eu quiser comprar uma casa, de repente já vai ter sido vendida, porque alguém de vocês compraram. Entendeu? É natural. Totalmente natural. Mas eu poderia ficar quieto? Mas se eu fizesse isso, eu estaria sendo extremamente egoísta. E indiretamente eu estaria prejudicando alguém, escondendo uma informação que é importante. A minha visão é humanitária. Então, mesmo que eu possa ser prejudicado em alguma coisa que eu queira comprar, que alguém de vocês vão lá e compre antes, eu tenho uma responsabilidade com vocês de ser sempre honesto e verdadeiro. Tá ok, gente? Então, eu tenho que, mesmo que eu me prejudique, mas eu tenho que ser verdadeiro e dizer para vocês: comprem as coisas porque elas vão se limitar. Tá ok, gente? Então, primeiro ponto aí, fiquem tranquilos, o que vocês quiserem comprar, já podem namorar as coisas, porque já está muito perto para acontecer, tá? E o importante é, nossa vitória está tão perto, nossas bênçãos estão tão perto, sabe, gente, como a gente nunca teve a vida inteira. E como eu falei, é um processo que muitas vezes a gente sabia que estava perto, mas aí aconteceu um monte de outras coisas. E dentro de uma visão normal de mercado financeiro internacional, essas coisas não existiam, mas o GESAR é totalmente diferente. É uma segurança extremamente blindada. Tá ok, gente? Então é uma coisa que a gente está aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Acontece e a gente sabe, poxa, faltava mais aquilo. Só que dessa vez aconteceu uma coisa que não é isso. Agora já houve a liberação. O mais difícil aconteceu, tá, gente?
O único detalhe que nós temos observado aí, mas o que eu vou falar é uma especulação, eu não sou dono da verdade. A única especulação que a gente está ouvindo, os burburinhos, os boatos assim, tá? É o fato de que está havendo uma questão dos Estados Unidos, no qual está pesando a questão do orçamento dos Estados Unidos. Então, estão acertando a questão aí do orçamento dos Estados Unidos, particularmente se o GESARA não for liberado, tá? Até o último dia útil aqui nosso, tá? Que é semana que vem. Se não for liberado, os Estados Unidos vai entrar em processo de falência. Não sei se fizeram isso de propósito. E se fizeram, parabéns para quem fez. Porque assim, ou os Estados Unidos liberam os pagamentos nossos e todo mundo recebe, e eles também recebem para não falir as contas públicas americanas. Então agora eles têm todo o interesse do mundo em fazer a liberação final, tá? Ou se não liberar, eles vão ter um processo de falência que com certeza vai ser uma coisa extremamente complicada para eles e que não é vantagem para ninguém. Então, se quem fez todo esse processo mundial provocou que os Estados Unidos entrassem em falência para forçar os nossos pagamentos, eles foram brilhantes em fazer esse tipo de coisa. Tá ok, gente? Então, como disse, está liberado os pagamentos, é uma questão de tempo agora. Se tivermos algum entrave, algum atraso, é por causa desse processo, pelo menos é o que está sendo especulado aqui no mercado, mas isso não pode passar do primeiro dia, quer dizer, será uma semana de fortes emoções. Às vezes as pessoas só resolvem as coisas, eles atrapalharam pra caramba os pagamentos. E criou-se um evento que colocou uma faca no pescoço deles. Ou eles liberam, ou eles vão praticar, pegar aquela faca que estava no pescoço e vão praticar araquiri. Vão se matar. Que é a falência dos Estados Unidos. Então não tem escolha. Se eles quiserem continuar vivos, vai ter que ser feita essa liberação. Tá ok, gente? Então todo mundo está muito animado. Todas as pessoas que a gente conversa, inclusive de forma internacional, estão muito felizes. Muita gente séria está comemorando, porque a parte mais difícil já aconteceu, tá? Então nós estamos aí numa reta final. É como eu falei, é um processo lento essa liberação. Como usei a expressão do navio no meu áudio anterior, o capitão colocou em direção ao porto. Já estamos chegando no porto, tá? Se der uma pane no motor, ele vai no embalo. Nada mais freia essa questão da gente tomar posse dos nossos valores. E todo mundo junto. Tá ok, gente? Tá numa reta final aí, maravilhosa, tá? Agora é um processo que não tem mais volta, tá? Porque antigamente, gente, o problema qual que era? Não havia a liberação. Agora todo mundo tem a liberação e já está no processo de reunir todo mundo e receber todo mundo junto. Tá meio assim, é um processo bancário agora, tá? Pode haver o entrave, uma demora de uns dias a mais? Pode, por causa dessa questão americana. Mas isso vai ser resolvido, a gente recebe e acabou a conversa. Tá ok, gente? Essa é a tendência aí de todas as informações que eu levantei. Podemos acalmar muito o coração. Foram anos de luta, foram anos que realmente testaram os nervos de todo mundo. Só que nesse processo todo mundo foi sendo lapidado. Se você está muito tempo nas operações, talvez Deus te colocou primeiro porque você precisava ser mais lapidado. E hoje a pessoa que você é, diante de todas as coisas que você passou, o que você se tornou hoje,
com certeza você se tornou uma pessoa melhor. Eu sei que a maior parte das pessoas está falando assim, né? Poxa, não aguento mais. Mas cada semana que passou e que você disse que não aguentava mais e você aguentou, você se tornou uma pessoa mais forte. Claro que para muitas pessoas atingiu a saúde. Algumas pessoas morreram nesse processo, infelizmente. Tá? Pessoas que tiveram datas aí, promessas que foram faladas e depois não aconteceu nada, entraram em depressão. Só que você sair da depressão também te tornou uma pessoa mais forte. Você hoje pode passar por problemas, mas esses problemas que já estão com data para acabar, o que vão fazer? Vão fazer você se tornar uma pessoa mais forte. Cada vez que você passou por uma semana, que é o famoso TQQ, né? Terça, quarta, quinta, que você sempre se lamentou, eu não aguento mais, eu já ouvi isso de tanta gente, que, sinceramente, gente, tem momentos que eu tô cansado de ouvir isso das pessoas. Eu entendo o sofrimento de cada um, mas eu lembro uma expressão que diz assim: homem de pouca fé, ou no caso, mulher de pouca fé. Nós estamos num processo tão privilegiado em nossas vidas que não é para qualquer pessoa. Se você tá, porque você é uma pessoa especial. Quem chegou agora não é menos especial. Acho que tinha que passar por menos sofrimento do que a gente. O importante é que nesse momento que está concluindo todas essas situações, automaticamente tudo que você teve de experiência te transformou numa pessoa mais forte. Inclusive, muitas pessoas que vieram no decorrer desse período falando um monte de bobagens, sabe, gente? Pessoas que falaram coisas que não tinham nada a ver e que de repente eu tive a oportunidade de esclarecer que aquela pessoa estava falando muita bobagem. O que acaba acontecendo? Você começou a ter um senso crítico e começou a analisar que certas coisas que algumas pessoas falavam eram mentira. Ou era ignorância, ou era em cima de uma fé religiosa, que não eram a verdade dos fatos. Então, se de repente eu tive a oportunidade de esclarecer certas coisas a vocês, e quando você ouviu uma mentira que alguém falou, você começou a resgatar uma coisa que o ser humano perdeu, chamado senso crítico. A maior parte das pessoas se acostumaram a ser enganados com informações que os outros falaram e você não questionava. Então aquela coisa, qualquer coisa que alguém te falar, você acredita. Então, no decorrer desses anos, que muita gente veio falando bobagem, e eu tive a oportunidade de esclarecer, inclusive os equívocos, ou em alguns pontos, desculpa o termo, sacanagem, porque teve gestores aí, mais paymasters, né? Teve paymaster que veio mentindo descaradamente para tomar o dinheiro de vocês. E eu tive a oportunidade de dizer isso é uma mentira e provar por que era uma mentira. Quando vocês passaram por essas experiências, vocês começaram a resgatar o senso crítico. Começaram a perceber que muitas vezes uma pessoa que você escuta, que é um gestor, é um paymaster, pode tentar te enganar, ou a pessoa estar equivocada, e você começou a tirar suas próprias conclusões. Não porque eu disse uma coisa diferente que a outra pessoa disse. Porque de repente eu expliquei porque a pessoa estava errada, você pesquisou com outras pessoas, você entrou na internet para tirar suas dúvidas e fez pesquisas, você começou a resgatar
Uma coisa que a mídia faz, que é fazer você não pensar. O que eles entregam pronto para você, você acredita como verdade absoluta. Como eu já expliquei, por exemplo, dessa fraudemia. Ou a quantidade de absurdos e mentiras que aconteceram. Então, nas operações, aconteceu muito isso, e você foi resgatando aos poucos o seu senso crítico, e isso preparou vocês para esse mundo novo, esse mundo rico, esse mundo de poder financeiro extremamente elevado, aonde uma pessoa bacana chegar em você, dar um tapinha nas costas e falar o que ela quiser, você cegamente não vai acreditar. Você vai pesquisar, você vai pedir uma consultoria, você vai contratar pessoas. Você não será aquela pessoa manipulável. Aquela pessoa que uma pessoa que tem um poder de persuasão chega para você e fala uma coisa e você acredita cegamente. Porque todas as vezes que você ouviu uma série de coisas aqui e que você percebia que aquilo não era verdade, você começou a ter senso crítico. E isso é extremamente importante em todo o processo, é você não acreditar cegamente em tudo que alguém fala para você. Porque vai aparecer muito lobo vestido em pele de cordeiro. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: os maiores estelionatários são as pessoas mais legais. Gente, o pessoal que engana são pessoas maravilhosas. Você dá risada, uma pessoa que você adora a companhia do teu lado, mas são extremamente falsos, são extremamente manipuladores. Vocês vão ver muita gente assim quando vocês ficarem ricos. Então, nesse processo que nós estamos passando, ouvindo um monte de absurdos, fizeram que vocês começassem a aguçar, e isso pela vida, tá, gente? Não só pelas operações. Fez com que vocês começassem a aguçar o teu sentido de eu não acredito cegamente em tudo que alguém fale para você. E acima de tudo, busque o bom senso. Busque o bom senso. E não tenham medo ou vergonha de simplesmente chegar para alguma pessoa e falar: eu quero pensar. Eu sei que muitas vezes vocês vão tomar pressão para uma decisão rápida, porque uma decisão rápida você erra. Você vai ser manipulado, você vai fazer o que a pessoa quer. Uma decisão rápida funciona assim. Você tem que fazer com calma, pedir ajuda, apoio, quando você for uma coisa além da sua capacidade. Mesmo eu, nos projetos, eu aprendi muito sobre todas as áreas. Dos projetos humanitários, projetos bunkers, projetos tudo. Eu tive que estudar centenas de áreas, quase milhares de áreas. Mesmo assim, eu tenho um conhecimento superficial, algumas coisas mais profundas, mas no geral um conhecimento superficial, aonde eu vou trazer consultorias, aonde eu vou trazer profissionais especializados, aonde eles vão dizer a forma que eu devo conduzir determinadas áreas. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso ser uma pessoa inteligente, mas todo mundo tem limitação. A diferença é que eu aprendi um pouco de tudo nas áreas no qual eu me propus a desenvolver um projeto, no caso, vários projetos. Então não tenha vergonha de dizer, eu não sei. E outro ponto importante, gente, cuidado quando pedir ajuda de familiares. Você pode gostar muito de um familiar, você respeitar muito aquele familiar, porque ele é um tio, uma tia, um pai, uma mãe, pessoas que você respeita, mas às vezes, tecnicamente, ele não é a melhor coisa para você.
Então, nesses casos, você pode contratar uma consultoria e chegar para aquele familiar e dizer o seguinte: eu gostaria que você fizesse isso junto comigo, mas prioriza a consultoria. Assim, essa pessoa não vai se sentir desprestigiada se você quiser fazer desse jeito. Mas você vai pegar os especialistas e esses especialistas vão te dar aquilo pronto. Então, todas as coisas que nós passamos nesses processos fortaleceram o nosso caráter. Vou citar um exemplo das coisas que são absurdas que a gente escuta. Eu vou citar nomes porque vocês sabem que eu sou sempre direto. Então, eu vou até uma partezinha aí dirigida a Cíntia Rayane, que é uma paymaster aí de uma operação que eu não conheço, tá? E que simplesmente está falando para todo mundo que a holding familiar é uma empresa de lavagem de dinheiro. Cíntia, vamos lá. Eu entendo a tua falta de conhecimento. Inclusive, você está me chamando a mim de mentiroso e todos os advogados especializados que vêm a público dizer o quanto é bom uma holding familiar, tá? Então, para não haver dúvidas, o que acontece? Primeiro, seu dinheiro é limpo, não é, gente? Nós vamos ganhar um dinheiro lícito, com origem, impostos pagos, o seu dinheiro é limpo. O que faz uma holding familiar? Cíntia, já que você não conhece, vou explicar para você o que é uma holding familiar. Uma holding familiar é uma empresa onde as pessoas da família são sócios dessa empresa. Tá ok? Que não é uma empresa de lavagem de dinheiro. Muito, muito pelo contrário. Tá? Então, esta empresa, que é das pessoas que são sócios, essa empresa, o que vai acontecer? Ela vai comprar todos os imóveis, os valores das pessoas do Gesara serão colocados nessa empresa, tá, gente? Só que lembra que quando vocês montarem a empresa, vocês mandam na conta. Vocês mandam no dinheiro, quem for dono do dinheiro tem 100% do controle de todas as ações. Vocês não precisam, por exemplo, está você, sua esposa e seus filhos. Se você colocar no documento que você manda 100% porque o dinheiro é seu, tá? Pode juntar toda a família contra você. Você continua mandando. Tá ok, gente? Isso aí é a lei. Então, o que acaba acontecendo? A holding familiar, tudo que você compra e você passa para essa empresa, que vai proteger os seus bens. Isso não é lavagem de dinheiro. Isso é uma proteção, paga menos imposto. E vamos supor que você venha a falecer. Todo o teu dinheiro, todos os teus imóveis estão na holding familiar. O que acaba acontecendo? Ninguém é eterno. Uma hora você vai morrer, tá? E aí você mesmo com todos os poderes mandando em tudo, morreu. O que acaba acontecendo? Automaticamente, dentro das regras que estão da holding familiar, todos os herdeiros passam a ter o dinheiro praticamente imediatamente. Se você não faz a holding familiar, o que acontece? Tem que entrar com inventário. Se você fizer um testamento, cada vez que você comprar uma coisa, você tem que atualizar o testamento. Então, você comprou uma casa, tem que atualizar. Você comprou uma chácara, você tem que atualizar. Se você tem dinheiro num outro banco, você tem que atualizar. Toda hora você tem que atualizar. Tá? E não é simples atualizar. Numa holding familiar, você compra e é uma compra normal. Na hora de emitir uma nota fiscal, emite para a holding familiar. Simples assim. Comprou um imóvel? Coloca no nome da holding familiar. Simples assim. Então, em nenhum momento, ainda mais com o sistema quântico, é uma besteira, desculpa, Cíntia, que você falou, um absurdo tão grande.
dizer que o sistema quântico não está adaptado para uma holding familiar. Cíntia, me explica uma coisa. A holding familiar não vai receber o dinheiro de nenhum de nós. Quem vai receber o dinheiro somos nós, no nosso CPF. Quem vai fazer o processo da holding somos nós. Então você vai tirar do seu CPF, já que você está tendo dificuldade de entender isso, você vai tirar do seu CPF, vai abrir uma conta de pessoa jurídica, vai transferir o seu dinheiro do seu CPF para o seu CNPJ, para a tua empresa. E lá você vai ter cartão de crédito, você gasta seu dinheiro à vontade. Se quiser deixar um limite na tua conta pessoal, você pode deixar. No momento que você morrer, os seus herdeiros serão obrigados a fazer um processo de testamento, que demora na maior parte dos casos, e vão sofrer para pegar o restante. Claro, se você deixar um valor absurdo na holding, você não vai ter esse problema, porque a maior parte de nós não vai conseguir gastar o dinheiro que nós estamos recebendo. Tá ok? Então, agora todas as pessoas mais humildes, principalmente, que acreditaram na bobagem que a Cíntia falou, tá? Aprenderam exatamente aquela questão, senso crítico. Você pode ouvir uma pessoa e confiar nessa pessoa. Só que essa pessoa, em determinado momento, ela pode não ter conhecimento e alguém falou para ela e ela não pesquisou, acreditou cegamente em alguém que falou e replicou o que ela ouviu. Ou a pessoa falou de um jeito, ela entendeu o outro. Eu vou citar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa reunião, tá, com advogados de renome, um pessoal, aqueles advogados antigões. E eu, na época, eu era oficial de compra de ativos no Brasil. E nós estávamos na reunião tal, e eu falei, olha, eu preciso de títulos de ativos que são da CBLC, naquela época. CBLC, que é uma empresa, tá, gente? Ligada ao governo. E aí o advogado, aqueles velhão, 50 anos de experiência, chegou para mim e falou o seguinte, não, a CBLC, ela não tem esses ativos, você está equivocado, você está errado, porque eu falei com uma pessoa da CBLC, que ele deixou claro que isso aqui não existe. Tal. Eu tentei interromper o cara não deixou. Aquela pompa de pavão, né? Tem uns advogados que se acham o máximo. E aí ele foi falando, eu deixei de falar. E no final, que ele já tinha cansado os argumentos dele, eu virei para ele e falei o seguinte, você sabe o que quer dizer CBLC? Aí o cara ficou sem graça, porque ele mal entendia sobre essa sigla, e eu falei, CBLC é Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Custódia é quando você deixa títulos. Várias outras coisas, tá? Mas nesse caso, eles custodiam ativos. Quando eu falei isso pro cara, pro advogado, ele já ficou com uma cara sem graça. Aí eu abri minha pasta e tirei um modelo de um documento de um ativo da CBLC. Eu sabia o que eu estava falando. E o advogado, naquele auge do ímpeto dele, porque uma pessoa da CBLC conversou com ele e passou uma informação equivocada. Por quê? Porque a CBLC é uma empresa gigante, esse cara trabalhava num departamento e não sabia tudo que a empresa fazia. Então, quando eu contrariei o advogado, dando provas para ele que ele estava errado, a cara do cara caiu no chão. Porque a arrogância dele foi absurda. O que acabou acontecendo, gente? O que eu quero mostrar para vocês?
Às vezes, uma mentira dita por uma pessoa séria, para algumas pessoas que não conhecem, passa a ser uma verdade. Então, na vida de vocês, vocês vão ter muitas pessoas que vocês sabem que são sérias, muitas pessoas que você até confia. Só que essa pessoa recebeu uma informação errada e ela está vendendo a informação de forma errada e você está confiando na credibilidade da pessoa, não no conhecimento da pessoa. Se ele fosse um cara, um advogado especialista nessa área, ele não teria cometido esse tipo de erro. Por quê? Porque ele teria estudado, ele teria ido atrás, ele teria aprendido. Então, gente, tomem muito cuidado, porque às vezes você tem pessoas que são expert em determinadas áreas, mas que têm uma visão de mundo completamente equivocada em outras áreas. Então, não misture o conhecimento que alguém tem numa área. É a mesma coisa de você confiar pra caramba no médico. Você confia no médico, o cara é muito bom, é um excelente profissional. Aí ele chega para você e começa a querer te dar aula de musculação. Ah, mas tem a ver com o corpo humano. Vamos supor que ele é um cardiologista. Aí ele vai lá, ele quer dar aula de musculação para você, quer dar dicas de musculação. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem entende da área de musculação é outro tipo de profissional. Ah, mas ele é cardiologista. Cardiologista não conhece sobre essa parte de musculação. Então não dá para misturar as coisas, gente. Aquela famosa frase, cada macaco no seu galho. Por exemplo, às vezes eu escuto muita gente falar que entram. Eu vou entrar num ponto espinhoso, mas é importante, tá, gente? Tem muita gente que vocês respeitam, que vem e faz um trabalho maravilhoso, mas tem uma visão totalmente equivocada sobre uma área que eu vou falar agora. Tem pessoas que chegam e falam: nós estamos na quinta dimensão. Ou nós vamos entrar na quinta dimensão. Gente, é um equívoco gigantesco. Eu sei que o coração nosso gostaria de estar evoluído, que os nossos pensamentos querem estar num outro mundo. Só que quinta dimensão é o espírito. Se alguém chegar para mim e falar, eu vivo na quinta dimensão, eu vou querer passar a mão para ver se não é um fantasma. Gente, porque quinta dimensão você tem que ser um espírito. Você não tem matéria. Nós somos na terceira dimensão, física. Para você passar a quarta dimensão é o tempo, e a quinta dimensão é praticamente espiritual. Então vocês têm que perguntar, se alguém chegar e falar assim, eu estou na quinta dimensão, nós vamos passar para a quinta dimensão, eu vou perguntar, você é o Gasparzinho, um fantasma camarada? Gente, então é uma questão prática. Nós não entraremos na quinta dimensão. Você entra quando você morre. O corpo humano vai se permanecer na terceira dimensão, evoluindo. Tá? Quem tem muito contrato, aliás, muita experiência em viagem astral, quando está se desdobrando na viagem astral, aí sim está na quinta dimensão. Mas isso aí são técnicas, é complicado e quase ninguém consegue. Tá? Então, quem consegue desdobrar em viagem astral está na quinta dimensão. Mas nós, seres humanos, não estamos e não vamos entrar. Esse aqui é um planeta de terceira dimensão. Tá ok, gente? Só se vocês forem muito evoluídos, morrerem e ir para um planeta que lá é quinta dimensão e vocês são extremamente evoluídos. Perfeito? Mas a nossa realidade é outra realidade. Então tem muita gente séria que fala uma série de coisas bacanas, que procura trazer um monte de informação, mas nitidamente fica equivocada nessa questão, terceira dimensão.
E uma outra coisa, gente, que eu falo para vocês, eu não estou entrando nas partes filosóficas, mas eu só estou falando informações que a gente tem que ter o pé no chão, que essa história que fala nós vamos entrar na quinta dimensão é uma história que há milênios é propagada para a humanidade. Aquela história vai acontecer algo maravilhoso, no qual você não tem que fazer esforço para nada. E aí, quando você não fizer esforço para nada, algo maravilhoso vai acontecer e você vai ser salvo. Gente, isso é filme. Os filmes sempre falam isso, principalmente os filmes de catástrofe. Eu adoro assistir, porque a gente sempre aprende coisas. Inclusive, tem coisa dos bunkers que eu analisei vendo filmes de catástrofes. Então, gente, o que acontece de comum em todos os filmes de catástrofe? O mocinho sempre sobrevive. Todos os filmes de catástrofe, o mocinho, geralmente a família, sempre sobrevive. Só que isso é filme. O que eles querem dizer para você? Não se esforce, não faça nada, algo maravilhoso vai acontecer no final das contas. E quando acontecer algo maravilhoso no final das contas, você vai ser salvo. Para que se esforçar, né, gente? Só que isso é pregado, inclusive, dentro da religião. E muitas pessoas têm um ponto de vista muito equivocado com a frase que diz assim: se Deus quiser, eu serei salvo. Gente, claro que Deus quer que você seja salvo. Mas se você soube de um problema e você teve tempo para se salvar desse problema, você não pode culpar Deus. Deus já te explicou. Ele já disse para você, olha, dê um toque, ó, fique esperto, porque tal coisa vai acontecer, agora é com você. Vou dar um exemplo de Noé. Você já imaginou quando Deus falou com Noé, vamos falar dessa forma metafórica? Quando Deus falou com Noé, Noé falasse assim, não, beleza, Deus, ó, eu ouvi, só que agora faz alguma coisa aí por mim, que eu vou para me salvar. Então, gente, isso é filme. Noé, quando teve o chamado, recebeu o chamado e falou, vou trabalhar, vou ralar, vou fazer o que tem que ser feito, porque preciso salvar a minha família. No caso, os animais também. Entendeu, gente? Então, assim, na vida, primeiro, não ache que Deus vai punir você se você tomar atitudes que são melhores para você. Deus quer ver você bem. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa na sua vida, lembre-se, fé sem obras é fé morta. Tomem atitudes que possam fazer com que você realmente faça valer a pena. Nós vivemos o presente. O dia de hoje é um presente. O futuro é para quem planta o futuro. Vocês estão plantando o futuro quando entraram para o Gesara. Vocês engoliram todos os sapos porque vocês estão plantando para o futuro de vocês. Pessoas falaram que era um golpe, você insistiu, você foi atrás. Claro que hoje, com contratos, a realidade é outra, mas lá atrás não era. E você correu atrás, você foi trabalhando o seu futuro. Mesmo que muita gente acreditou em certas pessoas que falaram certas datas, eu também, tá? Em determinado momento eu também acreditei. E depois tive problemas, questão financeira, e tive que correr atrás para me reequilibrar. Mas isso, gente, é aprendizado. Nós fomos aprendendo como acontecem as coisas. Mas tudo é uma plantação de futuro. Eu sei que quando eu falo, por exemplo, para as pessoas que nós temos que estar preparados para o pior, porque as catástrofes vão aumentar, porque nós temos um astro que vem em direção à Terra, que vai causar uma série de problemas,
nós temos que estar preparados com os bunkers, estar preparado para o pior, desejando o melhor, desejando que nada aconteça, mas estar preparado. Isso é planejar o futuro. A humanidade, em todos os processos de evolução, a humanidade evoluiu porque ela se adaptou às mudanças. Então, quando eu falo, vamos trabalhar o futuro, nós temos o privilégio, como Noé, de saber a verdade, e eu ainda vou passar para vocês em minha palestra de forma científica e oficial sobre tudo o que está acontecendo. Mas tudo que você fizer na sua vida, daqui por diante, com suas bênçãos, é você que determinará o seu futuro. Eu sei que é frustrante para todo mundo, é muito frustrante. A gente está para receber um valor que vai mudar a vida de todo mundo. E infelizmente e felizmente, ter que tomar atitudes para se proteger. Então, gente, o que eu falo para vocês? Infelizmente, porque eu gostaria que esses problemas dessem daqui uns 20 anos. Quem dera fosse tão longe. Felizmente, mesmo trabalhando, ralando, fazendo um trabalho rápido, porque tudo vai ter que ser muito rápido, felizmente, nós temos o conhecimento, a tecnologia e o amor no coração para poder agir. E na hora que vier os grandes problemas atingirem o Brasil, já está atingindo lá fora, gente. E Santa Catarina também tem muito tornado, tem muito problema no estado de Santa Catarina. Quem mora em Santa Catarina sabe que os ciclones estão acontecendo aos milhares, de milhares, desculpa, forcei, tá? Mas centenas de ciclones no decorrer do ano estão acontecendo. Eu lembro uma vez que eu tive uma informação da Defesa Civil, lá de Santa Catarina, eu sabia de 4 tornados que tinham acontecido, aliás, ciclones, que tinham acontecido em Santa Catarina. Eu fiquei sabendo de 34. Eu sabia de 4. Mas aí, por causa de uma comunicação interna, foi passado que haviam acontecido 34. Então, gente, o que acaba acontecendo? As coisas estão ocorrendo. E plantar o nosso futuro é com o pé no chão. Sabendo o que cada um vai fazer, com segurança, com felicidade. Por que felicidade, gente? Primeiro, nós vamos trabalhar para fazer uma nova humanidade. Um lugar vai ser lindíssimo, protegido, as pessoas vão se respeitar, as crianças vão poder brincar livremente, porque vai haver um sistema de segurança muito grande. Todo mundo vai poder ser feliz. Trabalhar lá dentro 4 horas por dia, almoçar 2 horas dentro dos bunkers, tá? Que eu estou me referindo, ter 2 horas de almoço e depois fazer mais 4 horas de coisas que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor e cuidar da tua saúde. Terapias, você vai se transformar num ser humano melhor. Sem nenhum envolvimento religioso, tá, gente? Eu não envolvo religião em nada. Eu respeito que você tem a sua, na sua família, na sua casa, para a sua família. Tá ok, gente? Não vai ter nenhuma exaltação, aliás, para nenhum líder religioso. Tá ok, gente? Então, assim, o que acontece? Preparar, receber essas bênçãos, planejar o futuro, viver com alegria e felicidade. Você é merecedor. Você é uma merecedora. Você é um guerreiro? Você é uma guerreira? Foi difícil, né, gente? Chegar até aqui. Ainda está sendo. Só que agora, como eu falei no começo do meu áudio, foi liberado. Então as bênçãos estão muito mais perto do que nunca tiveram. E tem tanta gente comemorando. Então é importante ressaltar que, por mais que a nossa ansiedade e necessidade para muita gente está batendo a porta,
É natural a gente falar, não aguento mais. Mas passa uma semana e você aguentou. Porque você é forte. Você aguentou. Porque mesmo a necessidade de bater na sua porta, você está trabalhando, você está correndo atrás de ganhar dinheiro. Como eu sempre falei, não parem. De repente surgiu um trabalho, vai. Ah, mas o dinheiro tá para sair essa semana? Tá, mas vai atrás do emprego. Porque para tua mente, para tua cabeça vai fazer tão bem, para tua qualidade de vida vai fazer tão bem. Você vai se sentir bem. E se você conseguir um emprego, mesmo que você de repente nem vai começar, mas o que acontece? A tua qualidade de vida já se tornou melhor. As operações são a nossa aposentadoria. São a possibilidade de nós fazermos projetos humanitários, ajudarmos milhares e milhões de pessoas. Mas ela é um presente de Deus que tem a hora certa, no qual infelizmente nós não sabemos. E muitas vezes já estava na nossa mão e houve obstáculos que foram retirados. Só que nunca tinha sido liberado os pagamentos. Então nós estamos num momento de muita alegria, de muita felicidade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse meu áudio de hoje. Tá? Eu sei que muita gente está de cabeça baixa, muita gente está cansado, porque vocês não têm acesso às informações que a gente tem. Mas pode ter certeza que enquanto milhares estão de cabeça baixa, muito gestor está estourando champanhe. Porque inclusive está vendo dinheiro na conta. Muito paymaster que tem folha de pagamento está vendo dinheiro na conta, coisa que nunca aconteceu. Liberados. É só esses procedimentos que estão acontecendo para ter a liquidez final e todo mundo receber junto. Tá ok, gente? Em questão, inclusive, uma coisa que eu gostaria de citar, o que eu estou falando aqui de gestor de folha de pagamento é diferente das pessoas que vão fazer doação direta. Tá ok, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quem vai fazer doação direta não registra no banco a sua folha de pagamento. Doação é doação. Tá bom? Só para não misturar essas questões aí. Tá bom, gente? E tem muita gente aí que já era para ter recebido, já está com liquidez na conta, tem pessoas que nem tem planilha de pagamento, que já era para ter recebido, mas em virtude desse pagamento aí com todo mundo junto, tá? Ainda tá sentindo o cheirinho do dinheiro, mas infelizmente não está podendo colocar a mão ainda, em virtude de ser uma coisa muito bacana, de forma humanitária. Tá ok, gente? Esclarecer uma outra coisa. Tem operações que ainda está vendo aporte. Eu sei que muita gente critica, falando assim, mas se está para sair, por que que tem aporte? Tá, gente? Por dois motivos muito simples. Primeiro motivo, porque tem muito gestor com créditos absurdos, com valores aí astronômicos para dividir. Tá? Por que que eles têm créditos absurdos? Como eu já expliquei em vários áudios, quando você faz a multiplicação de um título que é lastreado em ouro, os valores são absurdamente surreais. Tá? Citando um exemplo, tem um título, por exemplo, que vale 30 milhões de quilos de ouro. Faz as contas com o valor do ouro hoje, o que representa 30 milhões de quilos de ouro? É muita grana, a calculadora vai quebrar. Então tem operações que conseguiram vender para o Banco Mundial, tá? Que conseguiram atingir esses valores absurdos, que tem que ser espalhado para as pessoas. E o segundo motivo, porque se não vender, se não espalhar esses valores, o que acontece? Volta para o Banco Mundial.
Então, os gestores, eles querem espalhar o máximo possível essas bênçãos, exatamente para quê? Para poder fazer com que todas as pessoas tenham a oportunidade de ser multiplicadores de bênçãos. Pra você ter uma ideia, tem um gestor, por exemplo, que tem poucos planilhados, deveria ter milhares, mas tem poucos. Ele já multiplicou o valor 3 vezes. Mas ele, como ele não emitiu o contrato ainda, ele pôde fazer isso. Quem emite contrato não pode. Então, gente, o que acaba acontecendo? É uma situação extremamente interessante e eles precisam descarregar. E outras contas, gente, enquanto eles não receberem, eles têm contas com todas as equipes deles. Tá bom, gente? Então, assim, por isso que tem gestor que ainda está aberto, tem gestores que já fecharam a operação, a maior parte, mas tem alguns poucos que ainda tem muito crédito para queimar e por isso estão fazendo isso. Tá bom, gente? Então é só para vocês não esquentarem a cabeça, inclusive porque como eu indico quem quiser fazer isso com a operação da Félix, que tem muita grana para gastar ainda na questão das operações, tem muito crédito, tá? Só para vocês entenderem por que eu falo que ainda pode adquirir cotas, tá? É uma indicação para quem quiser fazer, tá? Ou indicar para outra pessoa nova. O legal é pessoas novas fazerem. Quanto mais pessoas novas fizerem, mais a gente vai espalhar essas bênçãos. Claro que quando você recebe um contrato e você mostra para um familiar que ele vê que a coisa é séria, porque vem da BlackRock, a maior empresa de ativos do mundo, tá? E é um contrato que é vinculado a um banco, então a coisa é diferente, você tem mais peso legal sobre isso, tá? Deu uma, vamos dizer assim, deu uma moralizada nas operações absurdas a questão da Ana Félix. Não que não fossem tudo maravilhoso. Claro que algumas operações que não, a gente não tem acesso a todas, só algumas, tá? Mas trouxe uma formalidade jurídica maravilhosa para as operações. Porque como a operação dela é boa, tá cheio de operações boas. Só que cada um opera de jeitos diferentes. Tá ok, gente? Então, assim, é uma maneira de cada um trabalhar. Às vezes, a forma que o jurídico daquele grupo quis fazer e o gestor aceitou, ele é livre para fazer do jeito que quiser. Tem gestores que vão fazer doação, também tá certo. Tem gestores que dão um contrato antecipado, que é uma segurança maior. Inclusive, quando você receber um contrato, se você morrer, espero que não, tá? Mesmo de alegria, não morram, por favor. Tá? Quando você receber o contrato, se acontecer alguma coisa, os teus familiares vão receber as suas bênçãos. Se você tem um contrato na mão. Se você morrer, isso já aconteceu com algumas operações, tá? Do pessoal morrer, apresentar o atestado de óbito para os gestores, para os administradores, aliás, e os administradores trocarem o nome da pessoa para os filhos, tá? Isso já aconteceu, isso é muito bom, diga-se passagem, porque é uma coisa muito bacana de quem faz isso, tá ok, gente? Porque aí você, vamos dizer assim, você está espalhando a sua bênção, mas infelizmente são pouquíssimos que estão fazendo isso. Inclusive, certas pessoas simplesmente você não consegue nem falar. Depois que você pagou, você não tem suporte nenhum. E isso é uma coisa muito ruim, que é uma falta de postura profissional gigantesca. Ou acontecer como acontece com o pastor Luiz, eu dou nomes porque a gente tem que ter sempre a referência positiva e negativa, tá? Se você discutir com o pastor Luiz ou pedir seu dinheiro de volta, ele bloqueia você. É confiável uma pessoa que na hora que você tem o dinheiro, você é maravilhoso, na hora que você vai exigir alguma coisa, um esclarecimento, ou até seu dinheiro de volta você não presta? Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir pagar ou não, tá? Mas não posso afirmar nem que sim nem que não, porque eu não conheço a operação dele.
Tá ok, gente? Eu estou citando nomes, porque eu acho que é das pessoas que infelizmente denigrem as operações. Então, eu estou usando como exemplo. A gente tem exemplos bons e temos exemplos ruins. Tá ok, gente? Mas aqui não é para ficar metendo pau, porque ele fala mal de mim pra caramba. Não é, gente. Eu só tô querendo dar um exemplo que é muito importante o trabalho que os ADMs fazem. Os ADMs das operações que atendem todo mundo fazem um trabalho muito importante, tá? E a maior parte não recebe salário. Conheço alguns que não recebem, que eles realmente ajudam o gestor. Claro, vão ficar absurdamente ricos na hora que receberem, mas no começo, assim, estão ralando junto, tá? E recebem muita crítica, muita exceção de saco, tá? Não é simples. Então, compreendam os ADMs. Mas também ADM tem que ser profissional, porque não está fazendo favor, está fazendo uma obrigação. Você é ADM, tua obrigação é entender que as pessoas estão nervosas, mas nós não temos o direito de ofender ou agredir um ADM. Temos que tratá-lo sempre bem, porque ele ou ela são as pessoas que estão ali para te ajudar. Trate com carinho, com respeito. ADMs, não sejam estúpidos. Tem muito ADM que trata mal as pessoas. Se coloque no lugar das pessoas. As pessoas têm suas ansiedades. Tá todo mundo super nervoso pelos valores absurdos que estão para receber. Às vezes a pessoa tem muito problema na família, tá passando necessidade. Muitas vezes até o dinheiro que colocou nas operações está fazendo uma falta violenta para comer, porque isso existe muito. Então compreendam também o estresse de certas pessoas. Mas mesmo assim, gente, se você está na situação, não te dá o direito a ser mal educado. Você pode estar nervoso, mas não te dá o direito a ser mal educado. Nós lidamos com pessoas. Do outro lado do telefone, tem um ser humano. Tem um ser humano que tem problemas, tem um ser humano que tem contas para pagar, tem um ser humano que está numa necessidade violenta de mudar a vida, que as operações vão oferecer. Então, o respeito tem que ser mútuo dos dois lados. Porque da forma que você quer ser tratado, é a forma que você tem que tratar. E quando você tiver a tua riqueza, não deixa isso subir sua cabeça e achar que você é melhor que os outros. Tenha a humildade. E se hoje você passa dificuldade, talvez foi a forma de Deus dizer assim para você, ó, eu vou te dar um presente maravilhoso. Mas você tem que ter consciência que esse presente, ele não é só seu. Você será um anjo na vida das pessoas. Você é um instrumento que está sendo usado para fazer a diferença na vida das pessoas. Claro que nós não podemos deixar ninguém manipular a gente. Mas amor no coração, eu acho que isso a gente pode esbanjar. E quanto mais você dá, mais você recebe. Todas as vezes que eu converso com uma pessoa nova que me agradece pelo trabalho que eu faço com vocês, eu não sinto a necessidade de estar recebendo agradecimento, porque a gente faz com o coração. Mas é bacana porque é um feedback dizendo assim, poxa, eu estou acertando. Posso ter meus erros, mas eu estou acertando mais do que estou errando. E vocês vão passar por isso muitas e muitas vezes. Faço bem, não precisa dizer que foi você que fez. Quando você não tiver jeito, tem situações que você está exposto, não tem jeito. Quando alguém vier te agradecer, receba de coração. Existe uma frase que para mim ela é difícil, tá, gente? Nunca interrompa alguém que está te elogiando. Eu tenho dificuldade nessa frase particularmente, porque
Eu não sinto necessidade de elogio. Eu acho legal, mas eu não sinto necessidade. Porque é aquela coisa, né, gente? Às vezes tem uma coisa que tem que ser feita. Que nem gravar esses áudios passando isso para vocês. Tinha que ser feito. Eu comecei a perceber isso lá atrás, quando eu comecei a gravar alguns áudios, e esses áudios começaram a vazar eu participava de um grupo, tá? Aí eu vi umas coisas erradas que estavam sendo passadas e muitas dúvidas sobre as operações estava sendo lançado e tal, e eu conheço, como eu conheço o mercado financeiro internacional, eu peguei e comecei a explicar. Não, não é assim tal, e meus áudios começaram a vazar no YouTube. No começo, eu fiquei bravo. Poxa, como? Eu nem dava meu nome naquela época. Como assim? Estão pegando meus áudios e estão passando para todo mundo, eu só passei para aquele grupinho. Só que eu comecei a ler os comentários e as pessoas começaram a agradecer porque eles não sabiam como funcionava. Depois de um tempo, que toda vez que eu falava vazava, eu comecei a perceber que existia uma necessidade de alguém chegar e começar a falar as coisas. E aí eu pensei, por que não eu? E cá estou gravando diversos áudios, nem sei quantos áudios eu já gravei até hoje, fazendo a minha parte, meu projeto de amor para todos vocês, mesmo que para muita gente eu não agrado em certos comentários, mas eu estou aqui fazendo, por que não eu? Então, quando você vê uma necessidade, quando você vê alguém passando dificuldade, quando você vê um problema, pense, por que não eu vou lá e vou resolver? Por que não eu vou abraçar esse hospital que ninguém dá nada por ele e as pessoas estão sofrendo? Por que não eu vou fazer um projeto para salvar um monte de animal que está na rua? Por que não eu vou poder ajudar aquela família que naquele momento está passando muita necessidade? Por que não eu vou agir para mexer com a comunidade, com a minha cidade, com o meu bairro, com o meu país? Pensem, por que não vocês? Eu vi uma vez um vídeo de uma pessoa, um senhor, que na época da guerra, ele salvou milhares de crianças judias. Ele tirava essas crianças e levava para um outro país, acho que era para a Polônia, aonde lá elas eram adotadas por famílias para fugir da guerra. E ele nunca contou nada para ninguém. E aí, tipo, 80 anos de idade, a esposa dele, que não sabia que ele tinha feito isso, mexendo numas coisas, encontrou lá a relação e todo o trabalho dele. Que quando jovem ele fez isso. E aí entregou para um jornalista. E esse jornalista foi atrás, localizou a maior parte das pessoas que ele tinha salvado, que já eram todas pessoas já bem velhas. E aí foi feito um programa de televisão. E aí todos os convidados desse programa eram pessoas que esse senhor tinha salvo. E ele, sem saber de nada, foi a esse programa, começaram a falar sobre o que ele tinha feito. Ele ficou surpreso, tipo, como assim vocês estão sabendo o que eu fiz? E aí uma hora o apresentador pediu o seguinte: levantem as pessoas que foram salvas pelo senhor tal. Eu não lembro o nome dele agora. Todo mundo se levantou. Gente, ele começou a chorar de emoção. Porque ele teve o reconhecimento daquilo que ele fez, mas não que ele buscou esse reconhecimento. Vocês podem fazer o mesmo. Fazer as coisas sem buscar reconhecimento. Ajudar sem querer aparecer. Aí sim
Você estará sendo muito verdadeiro nas suas ações. Claro que tem situações, gente, que não tem como evitar. Eu, particularmente, vou ser exposto demais, não tenho como evitar isso, tá? Mas se você puder conseguir, eu gostaria de não ser exposto, mas não tem jeito. Se vocês conseguirem não serem expostos e ajudar, pode ter certeza que quem estiver recebendo, mesmo que não saiba que foi você que ajudou, nas suas orações, nas orações que as pessoas vão fazer, esse amor chegará até você, mesmo que a pessoa não saiba. Então, cuidado muito com arrogância, cuidado muito e achar que você é super importante porque você tem dinheiro, porque você manda numa empresa, porque você tem um grupo de funcionários. Não mude quem você é, não mude a tua essência. Às vezes as pessoas perguntam: ah, você vai mudar quando você receber todo esse dinheiro? Claro que eu vou. Vou ser muito mais feliz. Vou ser muito mais feliz. Não vou ter que me preocupar com contas. Nossa, só isso já tira um peso das costas, né, gente? Vou cuidar da minha saúde, vou ter uma excelente alimentação, vou fazer o que eu amo fazer. Só vou ter o peso da imensa responsabilidade que eu tenho dos projetos. Mas é claro que eu vou ser diferente. Todo mundo vai ser. Só que você tem que ver o que você vai mudar internamente. O que você vai transformar dentro de você. Usar aquela expressão, Deus está vendo? Não faça as coisas por medo de Deus. Não faça coisas por medo de castigo. Faça as coisas por amor, porque você é uma pessoa boa. E porque você vai estar recebendo tanto dinheiro que você fazer algo para o próximo, a única coisa que vai mudar na tua vida, porque dinheiro você já tem, é a satisfação de ver o outro feliz. Então se preparem, porque esse momento está chegando. Como eu sempre falo, primeiro a família, sua casa. Se você mora numa cidade pequena, pense em vir para uma cidade maior. Às vezes você pode vir uma cidade de médio porte, que tem aeroporto, porque assim você se movimenta para qualquer lugar. Eu sempre aconselho, fuja dos litorais. Quem mora em litoral, aconselho a fugir por causa dos problemas climáticos. Mas vá para o lugar que você quiser, mas faça o melhor para você, porque você merece. Você e sua família e as pessoas que você ama merecem. Você é portador, muito em breve, de uma dádiva financeira maravilhosa. A grande sabedoria é fazer bom uso dela, porque acima de tudo, você é um grande e verdadeiro merecedor. Obrigado.